eu sou Alexandre Nabor, psicólogo e pesquisador em gênero e sexualidade. Nosso programa canal tem o apoio do Laboratório de Pesquisa e Estudos em Gênero, Sexualidades e Raça em Educação e Direitos Humanos, o GC, do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas e em Direitos Humanos da UFRJ. Temos também apoio da Devires, a editora Devires, uma editora que vem se dedicando a publicar livros na temática de gênero, sexualidades, dissidência, entre outros assuntos da multiplicidade em gênero e sexualidade. O programa Conta Artigo está disponível no YouTube, no Facebook. Vai lá, se inscreve e clica também no sininho para receber os futuros vídeos dos programas quinzenalmente no seu celular. Hoje no canal teremos a presença de uma psicóloga clínica e mestranda em psicologia com enfoque na linha de processos psicossociais, históricos e coletivos. O seu tema central principal, né, é sobre violência de gênero, através da perspectiva da abordagem teórica em fenomenologia e abordagem clínica psicológica em Gestalt terapia. Com vocês, Isabela Lima. Olá, Isabela. Agradeço imensamente por sua presença no Conta Artigo e por se disponibilizar um contra-horário de 15 horas entre Brasil e Nova Zelândia. Como você está? Eu que agradeço o convite, viu? É uma honra estar aqui fazendo parte desse projeto que eu acho que é a continuidade, né, do que a gente trabalhou junto. Então, estou muito agradecida pela oportunidade. Que bom. O seu artigo é de 2019, né? Ele foi publicado no livro Babados da Academia, Reflexões sobre Pautas Emancipatórias. Ele foi organizado pelo professor Sérgio Batista da Silva e pela professora Ana Marina Barbará Pinheiros. Brevemente teremos o segundo livro com a mesma temática em 2021. Inicialmente, eu queria fazer uma instigação para você, tá? O seu texto, ele oferece reflexões históricas de violência contra a mulher negra do Brasil. Nele podemos encontrar a trajetória do desenvolvimento intelectual das feministas negras em relação às vivências dos conflitos históricos entre mulheres negras e o sistema patriarcal, desde a escravização da população negra até os dias atuais. Você coloca já de início, ali na página 169, né, que é o início do seu texto, uma reflexão de Ruben, que a mulher era uma dádiva e, ao mesmo tempo, ela também é uma moeda de troca entre os homens em favorecimento de suas alianças sociais. Gostaria que você começasse falando um pouco sobre esta reflexão. Então, quando a gente trabalha a opressão, né, a Gale, ela traz que é muito importante a gente falar da gênese disso, de onde isso começou. E o fato é que não é algo contemporâneo, é algo que está no alicerce, né, na fundação das nossas sociedades. Então, o que ela propõe no texto dela, que é o tráfico de mulheres, é que no início da nossa formação civilizatória, saindo daquela coisa de ser nômade, de estar sempre transitando entre um lugar e outro, quando a gente começa a se firmar enquanto civilização, enquanto território, enquanto comunidade, a gente precisa construir aliança. Porque a gente não quer que a nossa comunidade vizinha entre em conflito. A gente não quer viver em guerra o tempo todo, porque a guerra ela não é boa para ninguém. Ela, na verdade, ela destrói as sociedades, ela destrói essa possibilidade de se firmar em algum lugar. E a grande moeda, né, a grande bandeira de paz que foi levantada dentre essas comunidades iniciais foi o casamento. Então, ela fala do tabu do incesto, que trabalha exatamente essa questão de você não poder se casar dentro da sua comunidade, dentro dos seus parentes, então as mulheres são enviadas para outras comunidades. E as mulheres dessas outras comunidades são enviadas também
para poder haver essa troca, essa aliança entre homens, em que agora eles fazem parte da mesma família, porque eles têm uma linhagem comum, e que ajuda eles a preservar a paz e, enfim, as alianças comerciais, trazendo a mulher para esse contexto não como uma participante da aliança, não como alguém que está firmando um tratado de paz, mas como uma moeda de troca entre essas comunidades para o estabelecimento de aliança e de paz e de territórios, inclusive. Uhum. Eu elenquei aqui uma, uma frase muito emblemática que vem no seu texto, né? Que ela, você fala assim: uma infância marcada por abusos, pela necessidade de guardar segredos, por distanciamento dos pares e não pertencimento, e pela instabilidade emocional causadas pela própria manipulação proveniente do perpetrador, pode resultar em profunda insegurança. Eu não sei se você soube do caso da menina que foi estuprada desde os 5 anos pelo tio, sofreu abuso por 6 anos aqui no Brasil, né? E, consequentemente, ela teve o direito ao aborto, né, por ser uma criança e correr o risco de vida. Porém, uma cúpula conservadora que vem, né, atuando muito agora, contundentemente no Brasil, conservadora cristã, é bom que a gente coloque isso, né? E religiosos, eles reivindicam o não abortamento, e que essa criança parasse, não abortasse, né, esse bebê, mas, ao mesmo tempo, se esquecia de que era uma criança colocando uma outra criança no mundo através de uma violência, né, que oferecendo riscos de saúde e social para a menina. O que você poderia nos falar um pouco sobre isso? Porque o seu texto traz muito essa questão das meninas, né, das meninas negras, né, o sofrimento e a violência dessas meninas negras na nossa sociedade. Sim, então, eu acho que a questão da violência sexual em si, ela está muito conectada com a invisibilidade, a falta de pertencimento das mulheres enquanto um grupo, enquanto, enfim, a gente não tem um lugar para onde voltar que seja identitário a todas as mulheres. E eu acho que essa questão da menina violentada, ela traz muito à tona a invisibilização da violência sexual. E como Uhum. a violência se tornou tão invisível, né, porque a gente tem no Brasil um país que encoraja a pedofilia, que hipersexualiza meninas, que hipersexualiza os corpos femininos desde a primeira infância, né, quando a gente vê uma menina nascendo, a gente recebe comentários como: "Ah, essa aí vai dar trabalho, hein?". Enfim, Uhum. coisas do tipo. E é uma sociedade que não está preparada para ser confrontada com a violência sexual. Eu acho que esse é o principal ponto. E como ela não está preparada para ser confrontada com a violência sexual, ela deflete diante de tudo que mostra essa violência. A menina está grávida, é escancarar essa violência, é escancarar a problemática. E o que acontece a partir desses movimentos que transformam toda essa situação em algo voltado para o aborto, ou para o direito ou não da menina de abortar, e simplesmente tira o foco disso, né? Tira o enfoque de fato do qual foi o problema. Porque eu acho que a questão não é será que uma menina de 10 anos pode abortar ou não, eu acho que é por que uma menina de 10 anos é colocada numa posição em que ela precisa abortar. Exato. E aí eu acho que nesse caso, né, esse alarde todo em torno do aborto, porque é um direito garantido por lei, não importa o que eles façam, sinceramente. Ela tem o direito e ela fez o aborto e isso é o que importa. Eu acho que isso é o que prejudica, de fato, a, a visibilização da violência sexual. E a mídia contribui muito para isso, porque enquanto a mídia dá voz para esses grupos, dá voz para esses manifestantes, e toda a discussão se torna em torno dos conservadores que não querem o aborto, a gente para de falar da violência sexual. A gente para de falar do que levou essa menina a ser violentada por 5 anos e por que só na gravidez isso veio à tona.
E que constituição familiar, que constituição social é essa que permite que uma menina de 5 anos seja abusada sexualmente por um adulto durante 5 anos? Uhum. Então, assim, eu acho, o que eu vejo, né, e não é nem um autismo nesse caso, é uma constatação daquilo que eu tenho estudado, é que mais uma vez a gente está defletindo, a gente está invisibilizando a violência sexual e a gente está levando essa pauta para um outro lugar. Um lugar de, sinceramente, pessoas que estão dentro de uma ignorância, de um conservadorismo que eles não conseguem nem falar de sexualidade em si. Então, a parte da sexualidade para eles, ela é completamente ignorada. Uhum. E a gente não pode entrar nessa lógica. Eu acho que quando a gente visibiliza, quando a gente entra na polêmica, a gente deixa de controlar a conversa sobre aquilo que é realmente importante. Então, o que eu tenho para dizer sobre esses grupos é que eles são reflexo da sociedade. E podem ser cristãos evangélicos, cristãos católicos, podem ser espíritas que também compartilham dessa mesma crença. São pessoas dogmáticas que estão fechadas, de fato, no funcionamento de sociedade, que é o que a gente alimenta diariamente. A gente alimenta através da mídia, a gente alimenta através de publicidade, a gente alimenta através da escola, a gente alimenta através das relações familiares. E enquanto isso tudo não vier à tona, não for discutido, quando a gente vê um caso de violência sexual de uma menina de 10 anos, e o aborto for a prioridade, a gente só está dando volta, andando em círculo e não progredindo, não indo para lugar nenhum. Não que eu ache que a questão do aborto, o direito ao aborto, é uma questão ultrapassada. Não acho que a gente está nesse lugar, né? Acho que, inclusive, a identidade da menina tem que ser preservada, porque ela vai sofrer represália, sim, dessa sociedade, que é um ônus, sabe? É um ônus Uhum. do Brasil, o que é a cultura no Brasil. O aborto legalizado, ele tem seus prós, ele tem seus contras, mas eu acho que é uma questão de saúde. Então, no caso dessa menina, para mim é indiscutível, sabe? É péssimo que ela tenha sido colocada nessa posição de fazer um aborto, porque nenhuma mulher ou menina acha prazeroso passar por um aborto. Ninguém Uhum. tem seu corpo invadido 2 vezes. Então, eu acho que, assim, o próprio fato, né, dessa menina ter passado por um aborto já é uma outra violência Um necessária, trauma, né? traumática, necessária, mas é uma violência. Eu tenho amigas que tiveram abortos espontâneos e até no aborto espontâneo é cruel, né? Uhum. Elas tiveram um aborto espontâneo que tiveram que fazer uma curetagem do feto e esse feto ele é exposto para essa mãe que acabou de passar pelo aborto. Então, mais uma vez, seja natural, seja de escolha, o aborto não é uma experiência prazerosa para a mulher. Nenhuma mulher sofre um aborto ou opta por um aborto de forma alegre ou, enfim. E, obviamente, né, eu hoje moro num país que o aborto ele é legalizado, as mulheres podem optar pelo aborto, e eu trabalho numa agência que dá suporte a famílias e crianças vulneráveis. E a gente vê, sim, casos em que o aborto é usado de forma contraceptiva, né? Mulheres que já fizeram 14 abortos e não usam método contraceptivo porque se valem do aborto. E esses corpos também sofrem na sua saúde, sofrem violência. Então, eu acho que essa discussão é uma outra discussão, que tem as suas Uhum. complexidades e que, mais uma vez, se volta para o direito da mulher sobre o seu próprio corpo. O direito esse que já foi negado para essa menina desde os 5 anos de idade. Ela Uhum. não tem um corpo. O corpo Você dela fala, é sim. separado da vontade dela. Uhum. Você pontua muito bem isso no seu texto, você traz até algumas pesquisas, né, de casos de meninas entre 9 a 14 anos, e você enfoca também, chama atenção para essas consequências dessa cultura machista, né, Sim. que é o perpetrador dessa violência, né, que ela vai se perpetuando da menina até A a sua mulher velhice, né? é uma submissão de corpos, na verdade. A gente é criada para ter os nossos corpos submetidos à vontade do outro. E sofrer um abuso só nos torna mais vulneráveis a continuar sofrendo abusos durante toda a nossa vida. Uhum. No seu texto também você fala um pouco especificamente, quando pontua a mulher negra, alguns conflitos no que diz respeito aos direitos da mulher,
né? Eu queria que você falasse um pouco desses direitos. Como que você vê esses direitos hoje em relação à questão do corpo da mulher, né? Da apropriação desse corpo que é consequente dessa cultura machista. Sim, então, essa é outra questão que eu acho que é vital para esse trabalho, para a gente ter um olhar sobre violência sexual. A gente tem hoje direitos, a gente tem uma legislação muito bonita que se presta a proteger a mulher. E a gente tem uma realidade que é completamente diferente. E essa Uhum. realidade é completamente diferente porque não adianta você mudar a legislação se você não muda a cultura. Então, no papel, a mulher tem direito ao corpo dela, ela tem o direito de ir e vir, ela é um ser humano, ela tem direitos humanos, mas ela não goza desses direitos, na verdade. A gente tem um sistema judiciário que é totalmente contra os direitos da mulher, da sua raiz. Se uma mulher sofre um estupro, ela tem que provar 20 milhões de vezes que aquele estupro realmente ocorreu. Tem um outro caso que agora está bastante em pauta no Brasil, que é da Mariana Ferrer ou Ferber, não lembro correto Uhum. o nome dela, que foi estuprada no Café de la Musique, que é um estabelecimento super, né, renomado, frequentado por pessoas que têm muito dinheiro, com provas irrefutáveis desse estupro, e a justiça segue postergando qualquer tipo de veredito, né, inclusive quase absolvendo o estuprador da Mariana, baseado em fotos de Instagram dela em que ela usa biquíni, em que ela faz poses sensuais, porém muito comuns a qualquer pessoa que esteja no Instagram hoje em dia, da idade dela, e foi uma menina que perdeu a virgindade no estupro. Então a justiça, ela se nega em garantir os direitos dessa menina. Porque a gente vive numa sociedade patriarcal, porque o estuprador dela tem o sobrenome Aranha, né? Ele é descendente de Oswaldo Aranha, então ele é um cara que tem muito dinheiro, muito renome, a família dele, enfim, controla muito a política e a economia no Brasil, e é essas Uhum. pessoas que o nosso sistema judiciário serve, né? Aos homens brancos poderosos. E enquanto for assim, não adianta a lei estar bonita no papel. Não Uhum. adianta a gente falar de como que a gente progrediu, e progrediu lentamente, tá? Porque a OMS só reconheceu a violência sexual como problema de saúde pública em 1993. Eu tinha 3 anos. Então, isso é muito recente. Eu vou fazer 30 anos esse ano. Foi 27 anos atrás. É muito recente o reconhecimento da violência contra a mulher, principalmente porque serve ao homem, serve a esse sistema e a gente é ignorada. E na mulher negra isso é ainda pior, porque a mulher branca, ela ainda tem adquirido na justiça os seus direitos. Porque ela consegue ter mais acesso à educação, porque ela consegue transitar em outras camadas sociais, porque ela tem um outro valor dentro dessa cultura, diferente da mulher negra, que já entrou no Brasil, por exemplo, como objeto. Ela nunca Uhum. foi como uma mulher para o casamento, como uma mulher para o estabelecimento da família, inclusive como uma moeda de troca para manter alianças e relações. Ela é simplesmente um objeto, uma força de trabalho e um objeto sexual, de uso sexual. Ela não é uma genitora de filhos, ela não é uma mãe, ela não é uma esposa recatada do lar, ela é um objeto sexual e uma força de trabalho. E aí a gente tem uma outra instância de vulnerabilidade, que é essa mulher negra que vive em comunidades, que não tem um pai para os seus filhos, que não tem, que cria sozinha famílias, né, que tem famílias matriarcais, em maioria, e que, por consequência disso, também não consegue garantir a segurança das mulheres negras que estão na sua família, porque elas ficam muito vulneráveis também a qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de violência. Então, o direito que está no papel ele é muito diferente da realidade, e essa realidade depende, sim, da classe social e da cor da pele da mulher. O que que você diria que esse... Claro que toda produção sobre esse conhecimento, né, sobre essa especificidade dentro sobre a violência contra a mulher negra, vem contribuindo muito para a psicologia, né? Hoje a gente tem um,
um aumento de produções científicas, né, de artigos sobre a psicologia preta, que vem trazendo muito o enfoque dessa especificidade da demanda, né, do povo preto, né? Porque a psicologia ela ainda se encontra muito branca, né, dentro de uma branquitude. O que você poderia dizer que essa produção do feminismo negro poderia trazer de enfoque para uma boa reflexão dentro da psicologia, que traga a discussão mais ampla sobre a questão da objetivação do corpo da mulher negra, né? E essas barganhas culturais que trazem esse corpo como troca, né? Simbólicas. Bem, eu acho que a psicologia tem um papel fundamental, porém eu também não sou cega às forças envolvidas nesse processo de reconhecimento do lugar da psicologia negra e reconhecimento do lugar da branquitude, né? Eu acho que a gente precisa trazer isso aqui, antes de falar qualquer coisa, porque não foi assim, os psicólogos se juntaram e agora estão muito bonzinhos, querem agora fazer uma discussão racial. Não foi assim que aconteceu. A gente teve um governo do PT de 8 anos que permitiu o ingresso de pessoas negras nas universidades. Isso fez uma enorme diferença e a gente teve nesse mesmo governo um grande incentivo ao SUS que passou a incluir os psicólogos. Então, os psicólogos viram como uma opção de mercado de trabalho o atendimento no SUS à população majoritariamente preta e parda. E aí, por isso, a gente hoje está discutindo isso dentro da academia. Existem os movimentos sociais, principalmente nos Estados Unidos, que trazem isso muito à tona. Existe uma discussão, né, dos próprios autores negros da África, que ocuparam também as universidades da Europa, ocuparam também as universidades agora na América Latina, mas a gente precisou de uma conjuntura política e social que desse suporte a isso, porque senão essas pessoas simplesmente não estariam na academia. E eu acho que esse é um ponto de partida para a gente enxergar como a gente pode fazer a mudança. Porque a mudança, ela não vai acontecer só na clínica, no consultório da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? A gente não estuda psicologia preta para isso. A gente pode usar ela nesse lugar para falar com a branquitude da branquitude, para que as pessoas brancas se entendam como pessoas brancas, entendam que elas não são padrão, elas não são a norma, elas são apenas pessoas brancas e que tem uma constituição nessa branquitude que faz elas ocuparem lugares privilegiados, que não é meritocracia. Então, isso pode e deve ser trazido à tona no consultório, na clínica com as pessoas brancas. E é uma responsabilidade do psicólogo fazer isso também, porque isso faz parte da realidade em que esse sujeito se encontra. E, além disso, ultrapassando esse espaço, indo nas comunidades e entendendo como construir a autoestima preta, entendendo como construir, principalmente, a noção de sujeito desses corpos objetificados, para que eles possam, de fato, ocupar seu espaço como sujeitos e não como objetos, né? A nossa psicologia, que a gente estuda na universidade, ela é branca, ela vem de uma psicanálise, que diz, inclusive, que o que importa é a nossa vida psíquica, não é a nossa vida no mundo real, não é o que acontece. O Freud, ele contribui muito para a violência sexual quando ele fala que não importa se a mulher histérica sofreu ou não uma violência sexual. O que importa é que na cabeça dela ela tem um trauma sexual. E aí você já entende que há toda uma não validação da experiência da mulher no mundo, né? Ou de qualquer experiência no mundo. O autor que eu estudo prioritariamente, que é o Merleau-Ponty, e ele são autores que é um autor que busca esse contato com a realidade, que entende o ser humano como um organismo no mundo, que é influenciado por esse mundo, que influencia esse mundo continuamente, e é nessas relações que a nossa experiência se dá. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente pensa que cada sujeito que se torna sujeito de si, que sai desse lugar de objeto, que entende seu papel em mudança da realidade, ele está, de fato, trazendo uma mudança para o mundo. E o Fanon, ele fala um pouco do que o Merleau-Ponty trabalha
em relação ao corpo, porque o Merleau-Ponty fala de um corpo que é potente, que pode mudar o mundo e que transforma a sua experiência. E o Fanon fala que o corpo negro é um corpo amputado, é um corpo que não tem essa potência porque ele é visto como um objeto por si e pelo outro. Então, eu acho que a primeira questão aí é resgatar essa noção de sujeito do corpo negro, tanto para aqueles que o oprimem, quanto para os corpos que são oprimidos, e entendendo que no Brasil, principalmente, a gente carrega em si o oprimido e o opressor. Uhum. A pessoa negra no Brasil, ela foi constituída de falas opressoras, ela carrega e reproduz essas falas. Então, a gente não pode esperar que toda pessoa negra vai ser uma ativista da negritude, ou que vai entender o quanto que esse racismo estrutural impactou a vida dela. E aí se tem que ter muito cuidado para não cobrar isso dessa pessoa, porque ela também não está nessa posição. É uma construção coletiva. Você só consegue expor a sua força, se expor enquanto sujeito, quando você sabe que esse ambiente em que você está se expondo não vai acabar com a sua vida, porque é uma questão de sobrevivência. Então, assim, é, é uma luta e é um trabalho de formiguinha, que tem que ser feito por todo mundo. E essas contribuições, que são, né, epistemológicas, que vão estar embasando a nossa prática, que vão trazendo alteridade, né, que é esse olhar para o outro, são excelentes dentro da academia, mas elas ainda são minoria. Você ainda não vai encontrar essas discussões no cerne da formação. Eu, por exemplo, fazendo mestrado, né, estudando violência sexual, a disciplina que eu fui encontrar que discutisse gênero foi no direitos humanos. Então, não Uhum. foi um programa de psicologia que eu encontrei isso. Uma disciplina Uhum. que discutisse gênero com a profundidade que a disciplina do Sérgio e da Ana Marina discutiram. Porque ainda não é uma pauta na psicologia de tamanha relevância. E a gente espera que trabalhos como o meu, trabalhos como outros trabalhos que estão sendo feitos no meu grupo, que falam de raça, que falam de gênero, possam transformar isso. Mas ainda é uma luta muito individual, muito pessoal, de poucas pessoas que estão dentro da academia tentando visibilizar esses autores negros, tentando visibilizar essas produções negras, tentando visibilizar o povo negro dentro da sociedade. E isso tem que mudar. Eu acho que as pessoas brancas ficam muito no seu lugar de fala, né? Ah, eu não posso falar disso porque não é o meu lugar de fala. E você pode falar isso do seu lugar de fala, que é a branquitude, né? Que eu acho que é a reflexão que a gente precisa fazer, que se não existe o branco e o outro. Existe o branco, existe o negro, existe o amarelo, entendeu? Então a gente precisa sair desse lugar de que o branco é o centro, é o padrão e é aquilo que tem que ser estudado para poder mudar alguma coisa na nossa prática. E entender que essa prática ela vai muito além do consultório. Sim, sim. É, você traz uma. No final já do seu texto, você faz refletir sobre uma estrofe de um poema Pássaros Enjaulados, da Maya Angelou. Uhum. É, esse poema, você gostaria de ler para a gente? Sim, Eu, claro. eu, O pássaro enjaulado canta com um canto amedrontado, sobre coisas desconhecidas, mas há muito desejadas, e seu canto é ouvido, de uma colina distante, porque o pássaro enjaulado canta da liberdade. o que te inspirou a colocar este poema no final, Isabela? A própria história da Maya Angelou, né, que ela foi uma artista e uma grande ativista da negritude, né, de poder ocupar esse lugar de ser uma artista negra, de ser uma militante negra, de ser uma mulher negra que cria os seus filhos sozinha, que tem relações afetivas. E ela fala nesse poema, eu acho que é exatamente disso que esse corpo não conhece, né? É um corpo que por anos e séculos foi escravizado, não teve contato com a liberdade e está descobrindo agora que liberdade é essa, né? Uma liberdade de voltar para sua própria ancestralidade, de reencontrar as suas raízes e de olhar para um futuro que ele é desconhecido, porque a gente não sabe o que que vai ser o negro livre nesse mundo. O que que vai ser um negro que possa realmente gozar de todos os seus direitos, de todas as suas capacidades, de todas as suas potencialidades nesse mundo. O mundo ainda não viu isso. O mundo como a gente conhece, ocidental, ainda não viu isso. Então, Uhum. fala de uma liberdade desconhecida, a gente fala de uma existência desconhecida, mas muito desejada. E
que eu creio que a gente está cada dia mais caminhando para ela. Nossa, muito inspirador, muito maravilhoso. Eu agradeço imensamente por sua entrevista e desejo muita boa sorte para você e suas investidas intelectuais, que você produza muito mais para a gente refletir sobre esse tema tão importante, né? Todas essas referências bibliográficas, né, assim como o Lattes da Isabela, estarão disponíveis nos links deste vídeo. Leia nossas autoras e autores disponível na Amazon, na própria editora Devires, né, nos Babados da Academia, reflexões sobre pautas emancipatórias, organizado, né, pelo doutor Sérgio Luiz Batista da Silva e a doutora Ana Marina Bárbara Pinheiros, da editora Devires, de 2019. Obrigado, muito obrigado pela sua contribuição, Isabela. Eu que te agradeço imensamente, Alexandre. Foi um prazer estar aqui na entrevista, foi um prazer você me convidado, e foi um prazer muito grande estar nesse livro com você, viu? Você Eu é que agradeço. um psicólogo que eu admiro por demais, e eu tenho certeza que está fazendo a maior diferença nesse mundo, poder estar trazendo esses assuntos aqui, viu? Muito obrigada, muito, 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 pela paciência da gente agendar o encontro, né? Obrigada a todas e todos por nos assistir e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.